Muito bom dia! Começa agora o nosso devocional abençoado. E uma palavra pela manhã é sempre muito bem-vinda, né, meus irmãos? E até aqui nos ajudou o Senhor. E a boa notícia sempre será: a tua misericórdia se renova todas as manhãs. E o título do nosso vídeo hoje é Deus está no controle. Para que a gente medite nesse título, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que está escrito assim, ó: O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Quando Salomão ensina o ser humano a fazer planos, mas ele ensina que o homem precisa fazer planos. Só que ele também ensina que quem dá a palavra final é Deus. No contexto da sabedoria bíblica, isso não anula o planejamento das pessoas. Ou seja, é necessário a gente planejar, é necessário a gente buscar fazer as coisas. Só que quando a gente sabe que a soberania de Deus é o que vai determinar se aquilo vai dar certo ou não, então as nossas decisões humanas, elas ficam mais pautadas, mais dependentes daquilo que Deus quer, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus preparou para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente fala assim, ah, é isso, vou fazer aquilo. Às vezes até mesmo em virada de ano, agora esse ano vai, agora esse ano eu vou fazer. Esse ano vai dar certo. Sim, pode dar certo, mas que quando colocamos Deus na frente, quando colocamos o Senhor como o guia, como o nosso norte, como o nosso sustentáculo seguro dos nossos projetos, às vezes as situações que o Senhor caminhos que parecem bem ao homem, mas no fim traz a sua morte. Ou seja, às vezes existe algumas situações que falamos assim, é bênção. Só que às vezes aquela situação é colocada no nosso caminho para que a gente às vezes se perca, para que a gente tome algum prejuízo, para que a gente muitas das vezes não não prossiga, trava o nosso caminho. E Deus nos livra disso. Quando reconhecemos que, Senhor, é da tua vontade? É do teu querer que eu me envolva com isso? É do meu querer que que eu invista nesse investimento? Que eu inicie esse projeto? Dá uma confirmação, Senhor. Me ajuda, fala comigo. E Ele vai falar com você através de uma palavra, através de um louvor, como já foi, através de uma pregação. Deus ele fala de certas, várias maneiras com o ser humano, porque a vontade de Deus é comunicar com os seus filhos. E como Deus ele já previu o futuro, ele sabe o que vai acontecer. Cabe a nós estar com o nosso espírito sensível para que o Espírito de Deus seja imprimido ao nosso espírito, para que a gente desfrute da presença dele e que o Espírito Santo de Deus nos guie em nossas decisões. Que a gente não venha tomar decisões pela emoção, mas que a gente venha tomar nossas decisões guiado pelo Espírito de Deus, que vai nos conduzir ao que? Lá em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz verdes em pasto, guia-me mansamente ao que? As águas tranquilas. Olha o cuidado de Deus. A ovelha, quando ela está em apuros, ela tem o seu pastor. Primeiramente, o salmista ele declara colocar na posição de uma ovelha, e ficar na dependência de Deus. E imagina uma ovelha ela tentando tomar água num riacho, águas muito turbulentas, ela vai ali, toma a água, começa a entrar no nariz dela e às vezes pode acontecer que ela até fique afogada. E quando o salmista ele já tinha percebido isso, quando as suas ovelhas ali, ele tratava das ovelhas do seu pai, ele via que isso era uma dificuldade, uma necessidade básica que às vezes era difícil de suprir. Mas quando ele fala assim, Senhor, me leva às águas tranquilas, ou seja, até nesse detalhe o Senhor cuida de mim, cuida de você. O Senhor vai nos levar a passos verdejantes e às águas tranquilas, para que a gente, até nos mínimos detalhes das nossas necessidades, o Senhor cuida de cada um de nós. Mas cabe a nós ficar o que? Na dependência do Senhor. Muitas vezes a gente quer ser o piloto, a gente quer ser o piloto. A gente quer tomar conta de tudo, a gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ser centralizado demais, tudo ali. Só que a gente tem que entregar na mão de. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Mas isso que é a resistência do homem, querer que tomar
sobre tudo o domínio. E o Senhor fala assim: não temas, eu sou contigo. Entrega, confia. São palavras que vêm para nos confortar os nossos corações. Hoje mesmo, vamos planejar. Precisamos planejar, mas reconhecer que Deus está no controle de tudo e é o resultado. Mas virá, quando virá, às vezes a gente não sabe, mas quando vier, a gente reconhecer que aquilo ali foi que veio do Senhor, a partir de Deus para a nossa vida. Então aquilo não vai ser uma maldição, aquilo vai ser bênção. Porque as bênçãos do Senhor nos traz paz, nos traz alegria. Mesmo que os planos às vezes mudem, mas se é da vontade de Deus, aquilo acontece. Acontece e glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do louvor dele, e para testificar e para testemunhar e para que a fé das pessoas seja elevada. Por mais que a gente às vezes pense que os projetos estão abandonados, os projetos estão travados e Deus está no silêncio, mas Deus trabalha também muito no silêncio. Às vezes a gente não está vendo ali com os olhos carnal, mas no mundo espiritual está acontecendo. E Deus ele está te livrando. Livra daqui, um livramento daqui, outro dali. Às vezes é livramento que a gente nem sabe que a gente teve. Porque lá em Salmos 91 fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque é da vontade de Deus que você continue. É da vontade de Deus que você continue indo adiante, para que você entenda o seu propósito, para que você cumpra o teu propósito nessa terra. Porque Deus não te colocou nesse mundo só para pagar a conta, só para viver uma rotina e voltar do serviço e voltar e fazer os afazeres da casa, não. Deus ele quer ir mais fundo com cada pessoa. Ele quer levar essa pessoa a viver algo diferente nessa terra. Só que cabe a nós a confiar, entregar os planos na mãos do Senhor. Falar: Senhor, eis-me aqui. Se necessário for, faça-me de novo, assim como um vaso é necessário fazer quantas vezes for preciso, até ele ficar na estatura certa, para que tenha um uso. Só um minutinho, meus irmãos, faz parte, faz tempo que eu não. E a palavra para você é hoje: entregue seus planos a Deus antes de começar o dia. Levantou, pai? Eu até subi um vídeo dizendo: abençoa a minha entrada, guarde a minha saída. Se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. Porque muitas vezes a gente sai, a gente não sabe se a gente volta. Mas quando a gente vai na confiança que Deus está conosco, estamos debaixo da proteção divina do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Isso é ser abençoado. É crer nesse Deus e dizer: Pai, eu me prostro diante de Ti, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, Sua palavra viva. Que Jesus, que me amou primeiro, entregou a vida por mim e hoje eu vivo mediante a graça. E por conta dessa graça me alcançou, porque o seu amor me alcançou primeiro. O Espírito Santo de Deus habita em mim, dentro do meu ser. E quando a gente carrega essa certeza dentro de nós, tudo desoramos e falamos: Senhor, eu clamo, eu me prostro diante de Ti. Eu me rendo em louvor diante de Ti, porque não há outra além de Ti. Não há outra além de Ti. Só tenho o Senhor como meu Deus, como meu Senhor. E a Ti eu me rendo. E a Ti eu me coloco de joelho e na Tua presença que eu choro. E, meus irmãos, que essa palavra possa edificar a tua vida nesse dia de hoje e até o próximo devocional. Um abraço, fica todos com Deus.